meu nome é Lilian Cristine Hibner, eu sou professora e pesquisadora da área de letras, mais especificamente da linguística, e sou neurolinguista e psicolinguista. Eu sou professora da Pontifícia Universidade Católica, sou pesquisadora do CNPq e membro fundadora da Rede da Ciência para a Educação. Bom, as minhas linhas de pesquisa basicamente se dividem em 4 grandes áreas. A primeira seria as questões do bilinguismo, em que eu estudo a relação entre linguagem e cognição no bilinguismo em populações típicas e atípicas em diferentes faixas etárias. Uma segunda linha de pesquisa diz respeito à adaptação e planejamento de tarefas de avaliação da linguagem e avaliação cognitiva. E essas tarefas a gente utiliza também em diferentes faixas etárias, e tanto para a pesquisa quanto para populações clínicas, sempre numa parceria, né, com profissionais de outras áreas, porque é um estudo requer um conhecimento multidisciplinar, do qual só a linguística não dá conta. Uma terceira linha de pesquisa é a questão da linguagem e da cognição pós-AVC, acidente vascular cerebral. Então ali a gente investiga com base nos materiais que a gente produz na segunda linha de pesquisa e outros materiais que já são padronizados, né, no mercado. A gente tenta avaliar a linguagem pós-AVC para verificar em quais construtos linguísticos a pessoa consegue manter, né, a sua linguagem, tanto na produção quanto na compreensão, e quais foram afetados pela doença. E uma quarta linha de pesquisa, que é onde eu tenho me debruçado mais fortemente, especialmente nos últimos 4 anos agora, são nas questões do envelhecimento. É uma área que tem atraído muito a minha atenção, e não só a minha atenção, eu acho que do país como um todo, do mundo como um todo, porque a população brasileira e mundial está num crescente envelhecimento, né? A gente vê a taxa de natalidade descendo muito e a expectativa de vida crescendo muito, e a gente precisa se preocupar com essa população, porque muitas vezes a gente acha, né, a gente assume que não há modificações. Só que essa parcela da população brasileira está precisando de muita atenção. Então essa linha de pesquisa trabalha muito com questões sociodemográficas, culturais, por exemplo, qual é o impacto dos hábitos de leitura e escrita na cognição do idoso, né? Então a gente trabalha com população típica e com populações atípicas, que aí são os quadros de demência, em especial a demência de Alzheimer, que é a que mais acomete a população brasileira e mundial. Então, eu lembro muito, né, como se fosse ontem, foi um momento muito emocionante do nascimento da rede. Eu me orgulho por demais de ter feito parte dessa parte embrionária, né? Eu lembro, foram 13 professores, né, os primeiros a serem chamados para começar a pensar, e sempre muito bem conduzidos pelo professor Roberto Lente. E foi um momento assim de pensar até no estatuto, de ler o estatuto, de pensar o que tem que ter, né, que aspectos a gente tem que levar em consideração aqui, aspectos éticos, quem pode ser membro, como que a gente vai ampliando essa rede, qual vai ser o objetivo maior dessa rede, portanto, quem são as pessoas-chave, né? E todo esse cuidado para o convite dessas pessoas. Então, eu me sinto assim muito honrada, muito feliz, porque por fazer parte dessa rede seleta e ao mesmo tempo super inclusiva, que é a rede da Ciência para a Educação. Eu acho que eu posso destacar 2 pesquisas, né? Uma mais relacionada ao bilinguismo, em que a gente estuda as vantagens cognitivas, né? O porquê ser bilíngue, que as pessoas muitas vezes ainda têm crenças errôneas de que é ruim ensinar 2 línguas ao mesmo tempo para uma criança, que uma língua vai confundir a outra, que a criança vai misturar e que isso seria um problema, quando na verdade é maravilhoso tu teres a chance de poder misturar línguas. Isso não é uma questão
atípica, uma questão patológica, uma questão normal e bonita desse crescimento emergente, né? Então, a gente tem estudado muito essa relação do bilinguismo com a cognição, o que acontece com o cérebro da criança, com a cognição dela, será que isso melhora as funções executivas, melhora a linguagem nas duas línguas, qual é a questão do vocabulário, será que uma criança bilíngue tem menos vocabulário do que a criança monolíngue? Então, tem muitas questões e essas questões são básicas para as escolas. Uma segunda linha de pesquisa atual, então, é a questão do envelhecimento. A gente sabe que com o avançar da idade, há uma tendência, uma possibilidade maior do desenvolvimento de questões neurodegenerativas, né? Em especial a doença de Alzheimer. Mas os estudos têm apontado que a gente pode melhorar ou tentar postergar ou evitar essas questões. Claro, se é uma questão genética, que a pessoa tem essa propensão, não vai ter como evitar uma doença de Alzheimer, por exemplo. Mas a gente pode tentar postergar através da estimulação linguístico-cognitiva. Então, nessa linha de pesquisa, a gente tem estudado fatores como hábitos de leitura e escrita, como isso, o tipo de profissão, né? Como que isso impacta na cognição. Em termos de futuro, da minha contribuição para a rede, eu tenho um sonho assim, de que a gente abra um braço importante da rede também para a população adulta e adulta idosa. O foco inicial da rede iniciou com a questão do ensino básico, porque é algo assim super relevante, urgente, é algo que precisa ser atacado imediatamente e todos os esforços estão indo nessa direção. Mas eu acho que a rede tem um braço muito grande de expansão ainda a atingir, que é pegar esse segmento de pessoas que estão ávidas, porque a gente saia dos muros das universidades e traga a eles, né, leve a eles esse conhecimento simplificado. Eu acho que a rede tem muito a contribuir nesse sentido, de pegar esse segmento da população que é muito desassistido. Se a gente já está vivendo até os 76 anos, essas novas gerações vão cada vez tendo uma longevidade maior. E a gente vai ter que saber como lidar com essas pessoas. Então, é um movimento de antecipação e de estimulação, de prevenção, antes que algo se instale. Então, é nesse segmento que a gente pode atuar. Então, eu acho que a rede, que a gente contribuiria muito para a sociedade brasileira se a gente passasse a se preocupar mais com esse segmento também.